E aí, gente, na dica de redação de hoje, eu quero falar sobre a construção do parágrafo conclusivo. Em outro vídeo eu já falei sobre a construção de um parágrafo introdutório e hoje, é claro, a partir das melhores redações do Enem, eu quero pensar sobre as propostas de intervenção. Se você quer melhorar a sua escrita, se você quer ter um bom desempenho na redação do Enem, pegue uma caneta, um papel e vamos às dicas. Sabemos que tudo começa por uma introdução, em que você fala sobre o tema de uma forma genérica, em que há uma contextualização e, em seguida, você apresenta os argumentos que serão defendidos no desenvolvimento 1 e no desenvolvimento 2. Feito também isso, feita essa discussão no desenvolvimento 1 e no desenvolvimento 2, é hora de construir propostas de intervenção para o problema. A construção de um bom parágrafo conclusivo se dá a partir de 3 etapas. Na primeira etapa, a ideia é retomar o tema central com uma consideração sobre o problema discutido. Na segunda etapa, e talvez a mais importante, precisamos responder a 4 perguntas. O que, quem, como e a fim de quê? O que é a pergunta mais direta que nos remete à nossa proposta de intervenção para o problema. Por exemplo, no tema a persistência da violência contra a mulher, qual é a sua proposta para resolver esse problema? Ou então, no tema combate à intolerância religiosa no Brasil, o que você propõe para solucionar esse problema? A sua proposta é exatamente a resposta para a primeira pergunta, o que? Quando falamos em quem, referimos-nos aos agentes responsáveis pela solução desse problema. Quem você pretende acionar para resolver esse problema? A família, o cidadão comum, as instituições religiosas, as ONGs, o setor privado ou o Estado? Se você vai acionar o Estado ou o governo para solucionar esse problema, é importante também que você especifique qual instância da esfera pública será acionada, se é a instância federal, estadual ou municipal. Se será a instância legislativa, executiva ou judiciária. Ou então, se você pensa no acionamento de um quarto poder, como o Ministério Público, ou talvez a Defensoria Pública, ou instituições menores, como o Detran, a Anvisa, o Procon. É preciso especificar este agente para responder a essa pergunta, quem? Nos últimos anos, a comissão organizadora do Enem tem orientado os candidatos a darem apenas uma proposta de intervenção na conclusão. Porém, essa proposta precisa ser detalhada. Isso significa dizer que a gente começa a pensar na terceira pergunta, como? Como essa minha proposta será executada? Interessante você começar a observar que essa proposta precisa ser detalhada, óbvio, nos limites de um parágrafo conclusivo. E por fim, é preciso também dizer qual a finalidade dessa proposta dada. Daí eu começo a pensar que uma proposta é apresentada, um agente precisa ser apresentado para executar essa proposta, eu preciso detalhar como ela vai acontecer e o quarto passo, a quarta pergunta, é pensarmos qual a finalidade disso, para que, a fim de que essa proposta deve ser realizada. Ainda pensando nessa segunda etapa, em que a gente começa a responder as perguntas o que, quem, como e a fim de quê, eu trago outras dicas para vocês. Percebam, no momento em que eu começo a responder a pergunta quem, eu penso também na necessidade de usar algumas palavras de acionamento. Por exemplo, as expressões deve, é preciso que, cabe, espera-se que, precisa realizar, tem que, são algumas das possibilidades de expressões de acionamento para este agente que eu selecionei para resolver a minha proposta. Por fim, nessa terceira e última etapa, é o seu momento de fazer as últimas ponderações, as últimas considerações no seu texto sobre o tema abordado. É importante dizer que já não cabe mais a apresentação de um novo argumento, de uma nova ideia, ou então de perguntas soltas. É importante considerar. Há um traço que se evidencia nas melhores redações do Enem, neste último período do parágrafo conclusivo. Trata-se da retomada da contextualização feita na introdução. Então, por exemplo, se você usou um filme,
uma perspectiva, uma frase de um filósofo lá no início, lá na introdução, a recomendação é que você retome esse pensamento, esse filme, esse texto, para fazer então a sua última consideração. Na conclusão, como em todo texto, os conectivos caem muito bem. É preciso usar as conexões de adição, de contraposição, de explicação, de detalhamento e também de conclusão. Quando analisamos a redação do candidato Augusto Scapini, nota 1000 do ano passado, notamos que a primeira característica dada aqui já aparece no primeiro período da sua conclusão. Vamos observar, lembrando que o tema do ano passado foi democratização do acesso ao cinema no Brasil. Perceba o primeiro período da redação de Augusto Scapini, da conclusão de Augusto Scapini. Vamos lá. Portanto, fica evidente a importância do cinema para a construção de uma sociedade mais culta e a necessidade de democratização desse recurso. Você pode perceber que, com outras palavras, ele retoma aqui o tema democratização do acesso ao cinema. Percebemos também que no próximo período ele se propõe a responder as perguntas o que, quem, como e a fim de quê. Vamos analisar. Nesse âmbito, cabe ao Ministério da Educação e da Cultura promover o maior acesso ao conhecimento e ao lazer por meio da instalação de cinemas públicos nas áreas urbanas mais periféricas, que deverão possuir preços acessíveis à população local, a fim de evitar a situação de alienação e insuficiência intelectual presente nos membros das classes mais baixas. Observamos aqui mais especificamente que o que é a instalação de cinemas públicos, quem é o Ministério da Educação e da Cultura, como ele vai dizer aqui, que deverão possuir preços acessíveis, ele vai explicando como isso deve ser feito por meio da instalação, que deverão possuir preços acessíveis, e por fim, qual a finalidade de tudo isso? Evitar a situação de alienação e insuficiência intelectual. Ele respondeu então as 4 perguntas. Outra coisa que verificamos aqui é o período final, em que ele faz as últimas considerações e exatamente retoma a contextualização que foi feita na introdução. Perceba, desse modo, o cidadão brasileiro poderá atingir a condição de plenitude da essência, prevista por Aristóteles, destacando-se logo das outras espécies animais através do conhecimento e da cultura. Se você observar, na introdução ele também falou sobre Aristóteles e aqui na conclusão ele está retomando. Perceba também que os períodos desse parágrafo conclusivo estão ligados por expressões conectoras, por exemplo, portanto, nesse âmbito, por meio da, a fim de, desse modo e logo. Isso é muito importante, inclusive faz parte da competência 4, em que se pensa na habilidade desse candidato em utilizar os recursos coesivos da língua. Observe também que aquelas palavras de acionamento, as palavras de ordem, também são utilizadas aqui nesse texto. Por exemplo, cabe promover e deverão possuir. Fixando aí na nossa mente, para construir um bom parágrafo conclusivo, eu preciso pensar em 3 etapas. Primeiro, no primeiro período, retomar o tema já a partir do viés da minha tese. No segundo, eu preciso pensar então na proposta de intervenção de fato, uma proposta que precisa ser detalhada a partir de 4 perguntas. O que, quem, como e a fim de quê. E, no último período, eu preciso fazer as últimas considerações e, se possível, retomar a mesma contextualização que foi apresentada lá na introdução. Se essa dica te ajudou, se esses vídeos têm te ajudado, então não esquece de comentar, curtir o vídeo e ativar o sininho. Beleza? Até a próxima dica!